Olá, pessoal! Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Sem Ser Perfeito. Eu sou a Ana Miranda Eu sou a Jussara Ribeiro. e vamos falar hoje sobre um tema muito legal. Só que não. A minha companheira de viagem, né? A senhora ansiedade. A ansiedade, coitada, ela é tão esculachada, gente. Eu falo isso porque quando a gente para pensar a fundo sobre a ansiedade, a gente entende que a ansiedade ela é uma função adaptativa. Só que dependendo da intensidade, ela nos ajuda na desadaptação. Que coisa, né? Exatamente, né, Jussara? Como a maioria das coisas, né? Inclusive, né, aquele chocolatezinho delicioso. Mas agora, se você comer 3 barras de chocolate, isso não vai ser nada bom, né? Até uma barra inteira já não vai ser nada bom, né? Então, tudo nessa vida a gente precisa achar esse caminho do meio, né? É o grande O desafio, né, grande Ana? desafio. Mas é interessante a gente pensar, e se não fosse a ansiedade? Eu sei que muitos podem comentar aí, minha vida seria maravilhosa, mas a ansiedade, sem falar no sentido de transtorno e de sofrimento, a ansiedade é aquela energia que faz com que a gente tenha também várias iniciativas, né? Exatamente. Por exemplo, se não fosse pela ansiedade, pela preocupação, será que eu iria fazer aquela tarefa tão desagradável que eu tenho que fazer, mas que é super importante, né? Será que eu entregaria o trabalho no prazo? Será que eu chegaria no aeroporto no horário correto, né? Então, a ansiedade, ela tem uma função adaptativa aí, né? Porque senão, se a gente relaxa demais, né? Eu chego atrasado demais nos compromissos, eu não levo a sério as coisas que eu faço, né? Vou deixando passar muita coisa, né? Então, a ansiedade em doses baixas, ela tem uma função de você se preparar para algumas coisas, né? Você se precaver, né? Então, ela tem essa função. Inclusive, gente, a ansiedade, vamos dizer, que ela seria a filha do medo, né? O medo, ele tá muito relacionado a coisas assim mais imediatas, né? Eu costumo ver o medo ligado sempre a alguma coisa visível, alguma coisa real, assim, né? Tem um objeto, eu tenho medo de. A ansiedade é um medo de uma Eu, perspectiva futura, né? eu vi uma definição de ansiedade que eu amei, que é a do Robert Lira, né? Ele é um autor de livros de autoajuda maravilhosos, né? Ele tem vários livros, o Robert Lira, e ele é pesquisador na área, então são livros de autoajuda bons, né? Porque tem muito embasamento científico. E ele coloca. E mentira, foi não só ele, como o Aaron Beck também no livro, neste livrinho dele aqui, né? Que é do Aaron Black. Ai, meu Deus, só não vai falar. Isso, Aaron Beck isso. e o Clark, né? O David Clark, né? Eles colocam a ansiedade, então esses 3 autores colocam muito a ansiedade como o transtorno do e se? E se tal coisa acontecer? E se, né, eu deixar de fazer isso? E se, né? Então, o medo é aquela coisa, eu tenho medo de altura, como a Jussara falou, a coisa física, eu tenho medo de lugares fechados, eu tenho medo de cachorro, eu tenho, né? Então ela é palpável, ela perdura, né, o tempo, mas a ansiedade, porque ele tem, como a gente falou da ansiedade saudável, ela nos faz programar algumas coisas, né? Então é o transtorno. E se tal coisa acontecer? E se, né? Então ela vai desenhando vários cenários para a gente vou tentar ter controle sobre alguma coisa. E nós somos bombardeados constantemente de informações.
E a gente tem que estar muito atento ao ambiente, né? Ao que a gente ouve, ao que a gente vê, porque a ansiedade ela é uma construção mental. E ela vai trabalhar com os recursos que a gente tem. Se a gente só vê desastre, problema, a gente vai tender a prever o pior sempre. E tem aquela coisa que eu acredito demais. Não acredite em tudo que você pensa e não acredite em tudo que você sente. Não estou falando para desqualificar ou diminuir a importância dos seus sentimentos, não. Mas avaliar, né? Desculpa, Jussara, eu tive que ler, mas esse é o título do livro do Robert Lee, inclusive, não acredite em tudo que você sente. Eu tenho esse livro, minha inspiração. Então, assim, é não acreditar em tudo que pensa e nem em tudo que você sente. A gente tem uma distorção cognitiva chamada raciocínio emocional. O que é distorção cognitiva? É quando a gente vê as coisas que fogem um pouco da realidade, faz com que a gente tenha reações desproporcionais. E essa reação emocional é muito presente na ansiedade. Quando você começa, a gente fica mais agitado, mais angustiado, a gente começa a acreditar que a coisa vai dar errado. E aí aquela reação física toma conta. E a capacidade de questionar fica limitada. Então, você vai respirar, respira e avalia. Uma coisa que para mim foi ótimo. Eu gosto muito da TCC porque ela tá na minha vida também. E é aquela coisa, procure as evidências. Isso. Quais são os fatos? Pensamento é diferente de fato, gente. Exato. A gente pensa várias coisas, mas o que realmente vai acontecer? Quais são as evidências? O que é realmente fato? Real. Uma coisa também, Jussara, que a gente precisa colocar é que a ansiedade, ela não está apenas nesse nível cognitivo, ela também é fisiológica, né? Então, sintomas de ansiedade, sudorese excessiva, batimento cardíaco elevado, às vezes tontura, vertigem, porque todo o nosso sistema simpático, ele vai ser acionado aí. Então, ele vai mobilizar o nosso corpo para a ação. Luta e fuga, Luta né? e fuga. E aí, novamente, tem um tá lado lutando positivo. E fugindo de quê, né? Que aí é o lado positivo ou negativo? Você tá lutando com uma coisa que realmente eu posso fazer em doses controláveis, beleza, então eu acelerei meu coração, né? Inclusive, se é uma dosezinha de ansiedade na prova, a gente não faz uma prova tão bem, por exemplo, né? Porque mostra que você tá ali com toda a sua atenção naquela prova, por exemplo. Agora, se ela me paralisa e todos esses sintomas, eles se exacerbam demais, né? Foge ao controle completamente. Sim. Você tocou num ponto importante, gente. Hoje, a gente tem apresentado um limiar muito pequenininho de lidar com as emoções. Então, a gente, às vezes, fica um pouco tenso e ansioso com alguma situação. É como se o mundo fosse acabar. Então, como é a flexibilidade para lidar com essa emoção, que é chamada de ansiedade, né? Porque, às vezes, eu estou muito angustiada, muito ansiosa, preciso tomar medicação. Será que é tão urgente assim, né? Como ter estratégias para lidar melhor com isso? E a Ana também falando sobre reações orgânicas me remeteu ao estresse, né? Que é essa janela, né, de reações de liberação de cortisol, de noradrenalina, que trava um monte de coisa, que prepara o corpo para luta e fuga. Tem um livro muito legal chamado Por que as Zebras Não Têm Úlcera, que é do Robert Sapolsky. Eu acho que é bem arriscado em todo o podcast, todo episódio eu falar do Robert Sapolsky, porque eu sou apaixonada. E nesse livro ele traz um evento muito legal. Assim. O livro é fantástico, mas sabe por que as zebras não têm úlcera? Vem um leão, o organismo se prepara para a luta e fuga. Vem o estresse, o organismo se prepara, né? O sangue é redistribuído e etc. Ela se prepara para correr. Beleza, fugiu do leão. Fugiu do leão, o leão foi embora, acabou. Ela já vai para o parasimpático. O organismo entra em relaxamento. Nós vemos o leão, a gente nem vê o leão, o sistema simpático já é ativado.
a gente fica nervosa, não dorme, só de imaginar o leão, que nunca nem apareceu. Né? Exatamente. Então, assim, essa coisa da percepção e de, às vezes, a manutenção dessas preocupações faz com que a gente fique constantemente ligado. Aí dá alteração no sono, no funcionamento intestinal, né? Na pele, em todo o organismo. É aquele ponto, né? Você vai ficar o tempo todo esperando esse leão aparecer, né? Então, você fica constantemente ativado. E se ele aparecer, que recursos eu vou ter? Eu tenho que estar com a minha arma aqui do lado? E se, né, tipo, aparecer, eu tiver desprevenido, né? Então, eu preciso estar com essa... armamento todo, me preparando para um leão. Gente, eu nem tô na África, eu sei lá, nem tem, tipo, leão aqui, né? Então, né, a gente tá se preparando para uma coisa pro pior sempre. Não que a gente não tem que se precaver, né? Mas daí que é a importância da gente separar as preocupações produtivas da improdutiva. As preocupações produtivas é aquelas que me ajudam e me levam a tomar decisões, atitudes, para me resguardar, para me prevenir. Agora, as preocupações improdutivas são aquelas chatas, que fica que nem um loop e não tem utilidade alguma, não me leva na solução daquele problema. Exatamente, que ela é muito complicada e na ansiedade patológica, né, isso acontece muitas vezes, né, de você criar vários cenários, né, para uma determinada situação que elas são muito pouco prováveis de acontecer, né, e que talvez mesmo que se elas aconteçam, né, elas não vão causar tanto mal assim. Eu lembro de um exemplo de um livro, não vou lembrar, foi na época da faculdade, né, que eu fiquei assim, eu nunca falaria isso pro meu paciente. Aí depois, nossa, isso realmente faz muito sentido, mas enfim, que era o psicólogo, a mulher, ela tinha uma ansiedade social muito grande, né, e um dos pontos que gerava essa ansiedade era uma falha nos dentes, entre os dentes, ela tinha os dentes separados, né, e ela ficava com muita vergonha. E aí, o psicólogo sugeriu que ela gostava de um cara do trabalho dela, que ela fosse até o bebedouro, na hora que ele estivesse passando, e cuspisse com o dente no cara. Imagina a cena. Gente! E ela foi lá e fez. Meu Deus! Exato. E ela viu que não teve consequência nenhuma. Pelo contrário, eles começaram a conversar, eles começaram a namorar e casaram posteriormente. Sabe? Então, tipo, eu fiquei... Oi? Como assim? Cara, você faz um trem desse? Terapia né? de choque. Terapia de choque mesmo, né? E era uma disciplina de psicologia comportamental, dessensibilização, né? Então, sistemática fortíssima ali. Porque aí o pior que poderia acontecer, ela provocou. Estava no controle dela e ela percebeu que não foi a reação que ela esperava, né? Porque ela ficava sempre naquela... vão me julgar, vão isso, vão me achar esquisita. E aquela situação levou ela a conversar com um cara que depois se tornou namorado e marido dela. Gente, eu esperava qualquer desfecho, realmente não foi é? criativo. Não é? Eu fiquei assim, nunca na minha vida faria uma coisa dessa, sabe? Né? Então, porque é a grande questão da ansiedade. A gente tem que questionar, porque às vezes o pior que pode acontecer não é tão ruim assim, né? A gente potencializa muito alguns riscos, né? É óbvio que, né, nós temos que mediar muito, né, algumas questões, porque algumas coisas, novamente, a ansiedade, né, que ela é funcional, né? Porque algumas coisas elas são muito realmente perigosas, então a gente não pode se sujeitar a elas. Eu posso ter muito medo de um lugar escuro.
uma esquina, né, perigosa ali. Eu vou enfrentar essa situação? Mas de jeito nenhum. Eu vou sair correndo dessa situação, né? Não vou... eu vou... Porque aquilo ali pode ser realmente perigoso, né? Então, eu vou criar estratégias, tá, mas é um beco que eu preciso passar com frequência e ele é perigoso. Então, vou arranjar estratégias para passar por aquele local. Então, tá vendo os tipos de ansiedade? Algumas prevêem algumas coisas que elas são muito irreais e que o perigo nem é tão grande assim. Porque é a tal da catastrofização, Exato. né? É quando a gente ultra mega aumenta a consequência de um evento e a gente sofre mais do que realmente cabe ali naquela situação. Então, a gente tem que... Um ponto também que é muito importante é observar como andam os meus pensamentos, que é a denominada tal metacognição, né? Eu tenho observado como eu tenho pensado e mais, quais são as outras formas alternativas de se pensar sobre esse mesmo assunto. Eu acho que a preocupação é a irmã da ansiedade, né? As duas estão ali, ou é filha, são companheiras, né? E aí a gente tem que ver quais são as qualidades dessas preocupações, novamente, se elas são funcionais ou disfuncionais. E outra coisa, quais são os recursos compensatórios que eu tenho usado para lidar com essas preocupações? Eu tenho evitado demais, né? Ou eu tenho usado, sei lá, substâncias. Como eu tenho lidado? Quais são as estratégias que eu tenho utilizado para lidar com essa ansiedade? Tem pessoas que vão ficando isoladas. Sim. Tem gente que vai ficando desorganizado financeiramente. Tem gente que vai entrando em compulsões várias. Né? Tem gente que começa a repetir alguns padrões, acreditando que aqueles padrões vão prevenir do pior. Então, são inúmeras as consequências relacionadas à ansiedade. Exatamente, que a gente tem que tomar muito cuidado com elas, né, Jussara? E daí a importância também da terapia, né? Porque é na terapia que você vai ter ajuda de trabalhar com a reestruturação cognitiva, ou seja, há outras formas de pensar e ver quais são os padrões, porque a gente carrega padrões de formas de pensar. Quais são esses padrões que não funcionam mais para mim? Podem ter sido úteis, né, em algum momento, né? A terapia do esquema, inclusive, trabalha muito sobre isso. Esquemas desadaptativos foram adaptativos em algum momento da vida, mas que hoje esses padrões de comportamento, de pensamento, eles não são funcionais. E faz o sujeito sofrer, né? O sujeito sofrer muito. A vida estagna. Exato, porque quantas coisas a gente deixa de fazer. E aí, inclusive, tem um exercício que ele é muito bacana, que é dos prós e contras, né? De tipo, eu pensar de determinadas formas, para questionar, né? Eu tô pensando dessa forma, tá? Quais são os prós, né? Que é o que você também falou. E o que eu tô perdendo ao não fazer? Né? Então, prós e contras de pensar desse jeito. Mas quais os prós e contras de não pensar dessa forma? Né? Que vão ser diferentes também. Então, fazer esses exercícios nos ajudam muito a definir, né, os prejuízos que eu estou tendo, né, seguindo determinado padrão de comportamento. Né? O que eu estou deixando de fazer? O que está me prejudicando? Né? Porque aí... essa ansiedade pode levar a uma procrastinação, né? Pode levar a eu desistir de eventos sociais. Não avançar na vida, deixar de fazer muita de coisa. Vivenciar inúmeras experiências, né? De se arriscar. Inclusive, na questão que você falou das finanças, né? Às vezes, uma pessoa, por exemplo, né? Que tem problemas financeiros, mas nunca para olhar as suas finanças, o seu controle financeiro. Não faz controle financeiro, vai viver na vida louca e tal. Assim, porque não quer encarar. Os prejuízos disso são gigantescos para a pessoa, que ela pode entrar num looping numa bola de neve que vai crescer, quando na verdade, se ela parasse para olhar as finanças, talvez nem fosse tão ruim assim, e que a solução não seria tão monstruosa assim. É claro que vai dar uma angústia olhar aquilo, talvez sim,
Mas aí a gente não pode evitar todas as emoções desconfortáveis, né? É aprender a lidar com essas emoções desconfortáveis também. Elas são Que importantes. são estratégias, né, que você vai aprendendo ao longo da vida. Na terapia também você vai se organizando, que é um dos recursos, que é uma outra coisa também que me preocupa bastante. A busca exacerbada por medicação. Percebam, eu não sou contra a medicação, mas não é todos os casos de ansiedade que é necessário a medicação. E os estudos apontam, as pessoas que só usam a medicação quando deixam de utilizá-la, elas voltam muitas das vezes e até pior no caso de ansiedade, porque não conseguiram aprender a lidar com as circunstâncias que geram ansiedade. Por isso que em muitos casos o conjunto da medicação com a terapia é essencial e outros casos é só o processo mesmo de terapia, né? Isso precisa ser avaliado por um profissional, né? Exato. E assim, gente, nada contra a medicação, ainda mais porque ela é um grande aliado também. É muito importante, porque existem alguns casos que a ansiedade ela é tão forte que a gente não consegue nem trabalhar na terapia se a gente não reduzir alguns níveis de estresse. Por exemplo, o pânico, né? Exato. O pânico, a pessoa não consegue pensar, ela está desesperada. Então, a medicação vai dar uma resfriada, digamos assim, né? Naquelas reações fisiológicas, para que o sujeito consiga se reorganizar e pensar no processo terapêutico. Exato. Ainda mais porque a terapia, inclusive, né, em alguns casos, ela pode gerar muito desconforto, porque você vai ter que entrar em contato, inclusive, com alguns traumas aí, né? Então, encarar esses traumas pode ser muito doloroso. Então, com a ajuda de uma medicação, né, ela pode ajudar. Porque é aquilo, né? A gente não faz uma cirurgia com o paciente sem estar anestesiado, né? Então, quando é um machucadinho assim, né? A gente consegue fazer uma sutura ali, passa um metiolate que arde, totalmente suportável. Agora, tem situações que não vai ter como, né? É muito grande. Então, um pouquinho, né, da medicação, vamos chamar assim, um pouquinho dessa anestesia, ela pode ser importante. Então, o que a gente quer dizer, gente... Além da medicação, a mudança de hábitos, né? Às vezes a gente vai aos pontos, não é que vai direto ali no ponto, né? Há um preparo também, com né? certeza. Assim, de outras esferas que estão mais ali na borda. Né? E algumas coisas. Por isso que é tão importante a avaliação, né? Vamos ver. Até onde você vai? Vamos ver se consegue. Porque tem gente que não consegue sair de casa, ou então entrar numa chamada de vídeo, porque é o pânico, é o constrangimento. Então, realmente... E tem uma live da Suzana Herculano, que é outra pessoa que eu sou fã, que ela fala sobre ansiedade. Tá no YouTube, gente. Vocês veem aí. E ela fala, né, dessa importância, né, da medicação, do quanto que foi útil para ela. Eu super indico. Exatamente, porque a gente analisa. Porque existem muitas outras estratégias que a gente pode ir utilizando, né? As técnicas de mindfulness são fantásticas. Atividade física, porque tem uma galera, estou ansioso, é medicação e troca medicação e aumenta a medicação, mas não muda nenhum hábito, não tem como. O tripé, que é alimentação, sono e atividade física, foi pro beleléu. Aí que é milagre também. Não tem nenhuma medicação que faça milagre, né? Esse é um ponto também. Esse é um ponto também, gente. Não adianta. Se você tem péssimos hábitos, vai ser muito... Ajuda na manutenção dos sintomas, né? Isso, exatamente, né? Então, nós precisamos desses aliados, né? Atividade física, alimentação, rotina de sono, são fundamentais. E rotina também para a ansiedade, ela é muito bacana. É fundamental. Fundamental. Eu já acompanhei casos que com a regulação do sono, os sintomas ansiosos se estabilizaram de forma significativa.
E tem outras coisas aí, né, que a gente vai tentando colocar, né? Gente, a atividade física é você se movimentar. É claro que não é levantamento de garfo para fazer diferença, gente. Não, tem que ser uma atividade. É correr num parque, porque às vezes nem precisa gastar tanto de, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia e tal. Anda, vai caminhar, faz os agachamentos. Aqui em Brasília, eu não sei se é em todos os locais, né? Aquelas pracinhas de ginástica. Né, gente, aquilo você fazer aquilo já vai ajudar tanto, sabe? Então, nos pequenos passos que você vai dando, né? Que vai estimulando todo o seu organismo, né? Para mudar. A alimentação também saudável, gente. A gente fala muito de atividade física, mas nós também precisamos identificar a questão de alimentação. Alguns alimentos, né, são muito complicados. Vamos chamar, inclusive, uma nutri aqui, né, para falar sobre a questão da alimentação, porque a alimentação, ela é muito importante, né, para tudo na vida, né? Se tá faltando também vitamina D, se tá faltando B12, né? A ferro, B12, ferro principalmente, gente, é uma enarca. Vai dar uma alteração muito grande. Isso é inevitável. Uhum. E uma outra coisa, o nosso organismo, gente, ele não está preparado para esse baque dessa realidade que nós vivemos, o sedentarismo. Sim. Né? A gente traz uma história na nossa genética. E os nossos antepassados corriam, andavam. Não é uma memória genética demais. Que se apaga. Uhum. Assim como alimentos. Eram alimentos muito saudáveis, né? Então, do nada, todo mundo fica sedentário, insere um monte de substâncias desconhecidas. Como que você acha que esse organismo vai performar de um dia para o outro? De um dia para o outro, que quando a gente fala de mutações, de alterações genéticas, são séculos, né? Então, assim, é muito desafiador para o organismo lidar com isso. Exatamente. Então, porque eu sei que tem uma pergunta, né, sobre bebês e ansiedade. Temos tempo para responder as perguntas? Não Esqueci de cronometrar. Não, eu cronometrei aqui. A gente só temos 3 minutos aqui. Mas... A gente pode responder num bloco à parte, a gente né? vai pro próximo bloco. Mas essa pergunta eu vou só responder um pontinho que, gente, criança e açúcar. Açúcar é uma coisa que pode gerar, inclusive, essa ansiedade aí, né, no excesso e tal. Então, a gente vai deixar para o próximo bloco, mas esse cuidado com a alimentação, ela também é muito importante. A gente precisa bater muito nessa tecla, porque hoje em dia tá muito complicado a questão da alimentação das pessoas, e as pessoas, inclusive, mas eu não quero abrir mão dos meus hábitos alimentares. São escolhas e consequências, né? Vamos ver como vai encarar as consequências também de... Dá para flexibilizar, né? Ao vamos final tentar, de semana. Vamos ir acrescentando algumas coisas aos pouquinhos, né? Não precisa ser uma mudança radical, porque também não dá certo. Mas, enfim, né? A gente volta na próxima. No próximo, vamos estar respondendo as perguntas sobre ansiedade. Exato. Que foram colocadas lá no nosso Instagram. Inclusive, nos sigam. O meu Instagram é Jussara Ribeiro Psi. Tá, e o seu é Psiana.Ana Miranda. Vai estar lá. Ana Miranda. Vai estar lá. Vai estar lá. Nos sigam, porque toda semana a gente vai estar liberando caixinha para perguntas. Exato. Ok? E aí, pessoal, o tema de ansiedade contribuiu com vocês, com conhecimento? Nos deixa ali no comentário. Conta aí pra gente. Nos siga, coloca lá, compartilhe com os colegas. Clique no sininho para quando a gente postar, você já ser o primeiro a respeitar. Receber, né? Receber. A gente está aprendendo toda essa tecnologia, então dá um desconto. Sem ser perfeito. Não esqueça do nome do nosso podcast. Gente. Não esqueça. Um abraço, gente. Tchau, até mais. Beijão. Até mais.